Por que os passageiros de um avião não levam choque se ele for atingido por um raio durante o voo? O princípio que explica isso te ajudaria a responder a questão 100 da prova amarela do Enem de 2024. Vamos para a questão? Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. E a pergunta que o Enem faz é: algo muda quando um cilindro oco é colocado entre as duas barras carregadas? Parece que tem nada a ver com o que eu falei no início do vídeo, mas fica até o final que eu vou te mostrar. Essa é uma questão de eletrostática no contexto de campo elétrico. O campo elétrico é uma região em torno de uma carga em que ela poderá exercer uma força elétrica sobre outra que for colocada perto dela. Ou seja, trata-se de uma região de influência. De acordo com a lei de Coulomb, essa força elétrica vai diminuindo à medida que a distância entre as cargas aumenta. E uma forma de visualizar o campo elétrico é por meio das linhas de campo. E o sentido das linhas de campo elétrico vai ser sempre saindo de cargas positivas e entrando em cargas negativas. Por isso essa configuração foi vista no experimento descrito no enunciado. E ela foi vista graças ao farelo de milho que foi jogado, uma vez que essas placas estão imersas em óleo. E assim o farelo de milho se orientou de acordo com as linhas de campo elétrico. Ao colocar o cilindro oco entre as barras carregadas e olhar o experimento de cima, nós enxergaremos dessa maneira. Diferentemente desse que eu usei para fazer essa demonstração, o cilindro oco utilizado é feito de metal e esse material é um bom condutor de eletricidade, uma vez que ele apresenta elétrons que podem se mover livremente na sua estrutura. Por essa razão, ao colocar o cilindro oco entre as duas placas carregadas, haverá uma redistribuição de cargas do cilindro em sua superfície, dessa maneira aqui. A barra carregada positivamente vai atrair as cargas negativas do cilindro para esse lado dele, assim como a barra carregada negativamente vai atrair as cargas positivas para esse lado. Portanto, algumas linhas de campo vão começar na barra carregada positivamente, como a gente viu anteriormente, e outras vão começar na barra carregada positivamente e terminar nesse lado do cilindro, onde estão as cargas negativas do cilindro, assim como outras linhas vão começar nessa parte do cilindro e terminar na barra carregada negativamente dessa forma. E como fica o campo elétrico dentro do cilindro? Afinal de contas, ele é oco. Como ele é um condutor, em algum determinado momento, o equilíbrio eletrostático será atingido e o campo elétrico aqui no interior do cilindro será nulo. Assim, nenhuma linha de campo será visualizada dentro dele. E é exatamente esse princípio que protege os passageiros quando um raio atinge um avião durante um voo. Por ser fabricado com uma fuselagem metálica, o campo elétrico no interior do avião é nulo, se porventura for atingido por um raio. E assim, ninguém que esteja lá dentro do avião leva choque. A mesma coisa ocorre se você estiver dentro de um carro e ele também for atingido por um raio. E esse experimento descrito no enunciado foi uma forma de demonstrar o que chamamos de blindagem eletrostática, ou a famosa gaiola de Faraday. Portanto, a alternativa correta da questão é letra E. Esse tipo de questão pareceu bem abstrato e foi difícil de ver uma aplicação na vida real desses conceitos, mas há outras questões do Enem que prezam pela vivência da física no cotidiano, como essa curiosidade sobre como as placas de emergência brilham no escuro, ou a eficiência energética de uma cafeteira. Nesse caso em específico, o Enem assustou os candidatos e foi bem polêmico. Vale a pena dar uma conferida. Se não quiser perder explicações como essa, já se inscreve aqui.